E o José Boto afirmou em entrevista que nomes de peso do futebol europeu demonstraram interesse em jogar no Flamengo. Eu vou falar sobre isso. Vou falar do goleiro Rossi, que prevê dificuldades para o Flamengo nesse confronto contra o Estudiantes. E vou falar também do técnico Felipe Luiz, que espera contar com 3 reforços para esse confronto, rapaziada, de quinta-feira na Libertadores. Então, galera, se eu fosse vocês, eu não pularia esse vídeo, até porque, rapaziada, hoje eu vou prometer que as notícias estão imperdíveis. Bom, galera, antes de falar de José Boto, diretor técnico do Flamengo, que fez uma afirmação simplesmente absurda, eu queria fazer um pedido mais que especial para todos vocês. Tá vendo esse botão, galera? Ó, já aperta aqui o botão, já se inscreve no canal, aproveita e ative o sino de notificação, porque é muito importante, rapaziada. Ou seja, quando eu trouxer informações do nosso Mengão, vocês aí vão ficar bastante informados. Pronto, galera, agora sim, vamos para o que interessa. Vamos para as notícias do nosso Flamengo, porque saiu a informação, rapaziada. José Boto, diretor técnico do Flamengo, foi para uma entrevista, rapaziada, e afirmou que grandes nomes do futebol europeu demonstraram interesse em jogar no Flamengo, rapaziada. É isso mesmo, mas vem dar uma conferida nos detalhes da informação. É claro, rapaziada, que eu separei para vocês. Olha só, José Boto afirmou em entrevista ao UOL, rapaziada, que nomes de peso do futebol europeu demonstraram interesse em jogar no Mengão, rapaziada, em vestir esse manto sagrado. Olha só, abre aspas para o José Boto. Em termos de mercado, essa janela tem um pouco de impacto na Europa, de abrir ainda mais as portas do Flamengo para jogadores europeus, rapaziada. Eles estão vendo esse tipo de jogadores vindo para cá e se interessarem para vir. Não vou dizer nomes, mas depois dessas contratações, houve nomes, rapaziada, importantes e conhecidos do futebol europeu que demonstraram interesse em vir jogar aqui no Flamengo. Eram posições que nós não necessitávamos. E eu também já disse que às vezes água a mais, rapaziada, pode matar a planta. E nós não queríamos também transformar numa coisa que depois iria prejudicar a equipe do Mengão. Ou seja, rapaziada, o José Boto afirmou que depois das chegadas de Saul Niguez, de Samuel Lino, de Jorge Carrascal, Emerson Royal, dessa janela de transferência simplesmente assustadora e avassaladora que o Flamengo fez, rapaziada, grandes nomes ali do futebol europeu, e ele não quis citar nomes, rapaziada, porém ele falou, nomes que são bastante conhecidos, são grandes jogadores do futebol europeu que demonstraram interesse em vir jogar no Flamengo, porém a gente não vai cometer nenhuma loucura, porque água demais pode matar a planta, rapaziada. Foram essas as palavras de José Boto, diretor técnico do Mengão. Ou seja, é óbvio, rapaziada, porque depois que o Flamengo fez essas contratações simplesmente absurdas e gigantes, como a de Samuel Lino, maior contratação, rapaziada, do Flamengo de todos os tempos, e que o Samuel Lino não estava lá no Atlético de Madrid, no banco de reservas, rapaziada. Samuel Lino, para vocês que ainda não sabem, era uma das principais peças de Diego Simeone, rapaziada, técnico do Atlético de Madrid. Ou seja, o Flamengo foi no Atlético de Madrid e simplesmente escolheu: eu quero o Samuel Lino e eu vou pagar 25 milhões de euros. E é isso, rapaziada. Por isso que é importante o Flamengo trazer grandes jogadores de nome, porque trouxe jogador de nome, traz jogador de nomes, e outros jogadores europeus, rapaziada, se interessam, galera, em investir esse manto sagrado. Mudando de assunto, galera, ó, e continuando aqui, falando de Flamengo e falando do próximo jogo do Mengão, na Libertadores da América contra o Estudiantes, o Rossi, rapaziada, goleiro do Mengão, deu entrevista e falou: Flamengo vai ter dificuldades no Maracanã contra o Estudiantes. Olha só, rapaziada, o que o goleiro Rossi falou, dá uma olhada.
Na tarde desta terça-feira, o assunto do Flamengo é uma declaração do goleiro Rossi, rapaziada, envolvendo o duelo diante do Estudiantes. Isso porque, mesmo com o time encantando, o gringo pregou respeito com a equipe argentina e afirmou o duelo será complicado. Mas não para por aqui não, galera. A informação continua, dá uma olhada. Sendo assim, a seguinte declaração veio à tona, abre aspas para o Rossi. Eu joguei lá e sei que é a Libertadores para o Estudiantes. Sabemos que não tem jogo fácil na Libertadores, seja na Argentina, seja na Venezuela ou seja no Equador. Sabemos da nossa dificuldade, rapaziada. Em uma segunda parte de sua explanação, o goleiro ainda frisou que o time precisa de um resultado positivo no primeiro confronto entre as equipes, até porque, rapaziada, fora de casa, a tendência é que a partida fique ainda mais complicada. Ou seja, rapaziada, o goleiro Rossi já falou, não podemos frisar porque é no Maracanã que vai ser um jogo fácil. Todo jogo na Libertadores é um jogo difícil e nós precisamos entrar 100% focado, afirmou o goleiro Rossi. E é isso, rapaziada. Flamengo enfrenta o Estudiantes na próxima quinta-feira no Maracanã, com estádio lotado, com certeza. Porém, rapaziada, são jogos ali da Libertadores e que não pode bobear. Perdeu, acabou. Perdeu, é eliminado, rapaziada. Por isso que o Flamengo tem que entrar 100% ligado. Assim como ganhou do Juventude fora de casa com 5 reservas, rapaziada, o Flamengo tem que enfrentar o Estudiantes no Maracanã, sabendo que é uma partida difícil, sabendo ali que tem que ganhar a qualquer custo. Até porque quando é fora de casa, a intensidade aumenta, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e já que eu tô falando desse jogo contra o Estudiantes, da próxima quinta-feira, rapaziada, o técnico Felipe Luiz quer contar com 3 reforços importantíssimos, claro, rapaziada, para o confronto contra o Estudiantes. Olha só, galera, dá uma olhada. Jorginho, Alexandre e o lateral Varela, rapaziada, tem grandes chances de estarem à disposição para o jogo contra o Estudiantes, rapaziada. Eu vou passar aqui, galera, a informação de cada um, dá uma olhada. Varela apresenta evolução satisfatória e já treina parcialmente com o grupo e é avaliado diariamente e tem grandes chances de jogar na quinta-feira, rapaziada. E agora vem o Alexandre. Alexandre apresenta boa evolução e faz físio, rapaziada, em campo. É avaliado diariamente e também tem grandes chances de jogar quinta-feira. Agora, rapaziada, vem o Jorginho, galera. Jorginho se queixou de dores durante a data FIFA, melhorou e voltou a treinar, mas apresentou dores novamente, rapaziada. É avaliado diariamente, porém tem grande chance de atuar no jogo contra o Estudiantes. Ou seja, rapaziada, esses jogadores são importantíssimos para o técnico Felipe Luiz, para o Flamengo, e que eles estejam ali 100% para o confronto contra o Estudiantes na Libertadores. Só um detalhe, rapaziada, entre o Guilherme Varela, que teve um quadro ali de pubalgia, e o Emerson Royal, que jogou muito bem, rapaziada, diga-se de passagem, contra o Juventude. Quem desses 2 jogadores vocês escalariam, rapaziada, para jogar contra o Estudiantes na quinta-feira? Deixa aqui nos comentários, rapaziada. Mudando de assunto, galera, e continuando falando de Flamengo, falando também de Estudiantes, rapaziada, já que eu tô falando que esses jogadores do Flamengo podem ali ser um grande reforço pro Mengão, rapaziada, deixa eu falar agora do Estudiantes, porque o Estudiantes pode perder 2 jogadores importantíssimos, rapaziada, para esse confronto. Olha só. Estudiantes possui 2 baixas importantes para o confronto contra o Mengão, rapaziada, pelas quartas de finais da Libertadores. São eles, Leandro Gonzalez Pires, principal jogador do clube argentino, e Edwin C3, rapaziada, não viajarão com o elenco para o Rio de Janeiro. Ou seja, pode ser uma notícia importantíssima para o Mengão, porque 2 jogadores do lado do Estudiantes, considerados importantíssimos, não vão viajar para o Rio de Janeiro para enfrentar o Mengão, rapaziada. Tem que ficar de olho no Estudiantes, porque é um time chato e é um time ali que pode dar trabalho pro Mengão. Mudando de assunto, rapaziada, agora deixa eu falar sobre a novela, galera, porque eu não aguento mais, galera, sobre a novela de Marcos Leonardo, porque tem muita gente que tá me perguntando, Lucas, esqueceram o Marcos Leonardo, ele vai vir pro Flamengo ou não vai? Eu vou repassar essa informação pra vocês, rapaziada. Dá uma olhada, olha só, galera, o atacante a novela sobre o possível retorno do atacante Marcos Leonardo
Leonardo ao futebol brasileiro, ganhou um novo e decisivo capítulo, rapaziada, mas que joga as expectativas para o futuro. O jogador decidiu permanecer no Al Hilal da Arábia Saudita, herdou a camisa de número 9 e foi inscrito na Champions League asiática, rapaziada. Nos bastidores, a hipótese é de uma rescisão unilateral de contrato esfriou, rapaziada, completamente. Este cenário empurra qualquer movimento do Flamengo para contratar o jogador para a próxima janela de transferência em 2026. E somente através de um acordo amigável entre os clubes, rapaziada. Porém, galera, e entretanto, eu vou continuar e vou explicar para vocês. Olha só, no entanto, essa alteração na regra de estrangeiros não se concretizou a tempo. O staff do jogador já descartou qualquer possibilidade de uma saída litigiosa, rapaziada. Marcos Leonardo tem contrato longo com o Al Hilal até 2029 agora, rapaziada. E qualquer clube que queira tirar ele, incluindo o Flamengo, rapaziada, terá que negociar formalmente com o time árabe. Ou seja, rapaziada, a novela de Flamengo e Marcos Leonardo acaba aqui, até porque o jogador voltou para o Al Hilal e tem contrato até 2029. Qualquer clube que queira tirar o Marcos Leonardo vai ter que ir no Al Hilal da Arábia Saudita, vai ter que desbolsar ali um caminhão de dinheiro para tirar o atacante, rapaziada. Coisa que o Flamengo não vai fazer isso. Ou seja, novela de Marcos Leonardo se encerra aqui e é muito difícil até para ele vir voltar pro Brasil, rapaziada. Bom, galera, eu vou ficando por aqui, mas eu quero agradecer a cada um de vocês que vieram até o final do vídeo, dando aquela moral top que só vocês sabem dar, rapaziada. Muito obrigado e vamos focar no jogo de quinta-feira, porque o Mengão precisa ganhar. Lembrando, rapaziada, se você não é inscrito ainda, já corre, já se inscreve aqui no canal, porque vamos rumo aos 1000 inscritos nesse canalzinho aqui, galera. E eu conto com vocês. Valeu!